Esse não é o Homem-Aranha que você conhece. Ele não lança piadas no meio da luta. Olha, no futuro, se você for roubar carros, não se vista como um ladrão de carro. Não salva a garota, não confia no sistema. E isso é o que me deixa mais curioso sobre ele. O nome dele pode ser uma completa mentira. Hoje, a gente vai descobrir o que faz o Spider-Noir ser radicalmente diferente de todo o Homem-Aranha que já existiu. E eu vou te mostrar o mistério que a série jogou no ar e nunca resolveu. Esse personagem, galera, foi criado em 2009 e ficou praticamente esquecido por quase 10 anos. Até Nicolas Cage dar voz a ele no Aranhaverso animado em 2018 e agora em 2026. Ele finalmente ganhou sua própria série live action no Prime Video, com 90% de aprovação no Rotten Tomatoes e uma virada no final da primeira temporada que levanta muitas mais perguntas do que respostas para uma possível, segunda temporada que estão especulando aí. Então vem comigo e vamos entrar nesse beco escuro de segredos que a série está escondendo de nós sobre esse personagem. Mas antes de mais nada, já vai deixando o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos aqui que vamos estar falando muito mais sobre personagens, trazendo curiosidades e segredos misteriosos que você nunca viu sobre seus personagens favoritos, possivelmente. Então bora pro vídeo. E galera, antes de falar da série, eu preciso que você conheça o personagem de onde tudo veio. Porque a diferença entre o Spider-Noir dos quadrinhos e o que a Prime Video fez é enorme. E entender essa diferença é o que vai fazer tudo que a gente vai falar aqui fazer sentido. Então, 2009, surge as HQs da Marvel do Spider-Noir, criado por David Wayne e companhia. E o Spider-Noir que aparece ali é Peter Parker, um cara jovem, pobre, criado pela Tia May, que não é a velhinha frágil que a gente costuma ver nos filmes e nas HQs do Homem-Aranha clássico. Nesse universo, ela é uma ativista política, líder de greves, a pessoa que criou Peter com uma visão de mundo muito específica, que na visão dela seria que o mundo é injusto, o poder corrompeu tudo, e quem não faz nada é tão culpado quanto quem faz o mal. Daí você tem a origem, que é pura fantasia punk. O tipo de coisa que combina perfeitamente com os anos 30, E a história desse Peter Parker realmente começa de fato quando o Peter está investigando um armazém de objetos roubados, quando ele tropeça num ídolo aranha antigo. O objeto se quebra, uma nuvem de aranhas místicas é liberada do nada, e uma delas o pica. Tem uma visão de um deus aranha sobrenatural e acorda envolto num casulo de teia. E pronto, o Spider-Man Noir nasceu. E o cenário onde tudo isso acontece é 1933, Nova York, em plena Grande Depressão. Crime organizado no controle. Uma cidade onde a polícia trabalha para quem paga mais. Esse é o pano de fundo. O cenário não é simplesmente uma decoração. Ele define quem esse Homem-Aranha realmente é. Porque esse Peter Parker não é o amigão da vizinhança. Ele é raivoso, é político. Ele usa uma arma sem hesitar. E o lema que guia a vida dele não é com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Não, é o contrário disso. Abre aspas. Se há muito poder, não há responsabilidade. Esse é o lema desse Homem-Aranha. E guarda essa frase porque ela vai aparecer de novo quando a gente falar da série. E a forma como eles reinterpretaram isso é uma das coisas mais inteligentes do roteiro. Bom, aí a Prime Video chega e decide jogar boa parte disso fora. E olha, à primeira vista parece uma decisão estranha, mas espera um segundo antes de julgar, Porque quando você entende o raciocínio por trás disso, faz todo sentido do mundo. A primeira grande mudança é no protagonista. Na série, o herói não é o Peter Parker, é Ben Reilly, um detetive particular envelhecido, cansado, que há 5 anos estava tentando ativamente esquecer que um dia foi um super-herói. E o showrunner da série, Orel Uziel, foi bem direto sobre o porquê dessa escolha. Ele falou, abre aspas, Peter Parker é muito sinônimo de adolescente jovem em ascensão. O personagem que queríamos construir era o oposto disso. E faz sentido, galera? Peter Parker carrega um peso de expectativa enorme. Todo mundo já sabe quem ele é, o que ele representa, como ele pensa. E usar o Ben Reilly deu aos criadores uma liberdade enorme para construir um personagem do zero, dentro da mitologia Homem-Aranha, Mas sem as amarras do Peter, que a gente já conhece. A origem, galera, também mudou completamente. Porque nos quadrinhos, você tem uma aranha deus sobrenatural, e na série tudo isso foi trocado por algo muito mais pesado, que envolve a Primeira Guerra Mundial, experimentos alemães com soldados híbridos de humano e animal, e Ben Reilly sendo mordido por uma criatura grotesca durante uma missão de resgate.
A mordida não é uma bênção de uma entidade sobrenatural, é uma contaminação. É trauma virando biologia. A Sony costuma fazer muito isso, né? Ela, ao invés de pegar esse lado místico das HQs da Marvel, né, envolvendo o Homem-Aranha, ao invés dela pegar esse lado místico, ela adapta bastante coisa pro lado científico da parada, né? Então, por isso que ao invés de ter um Deus-Aranha aparecendo do nada, misticamente sobrenatural, eles colocam essa meio que desculpa no roteiro, que é tipo uma contaminação de um vírus ou algo assim do tipo, entendeu? E essa troca de roteiro, de história, muda o gênero inteiro da história. Por quê? Nos quadrinhos, você tem esse estilo noir como uma fantasia, mas já na série você tem esse estilo noir com horror científico. E Ben não é um escolhido, ele não foi abençoado, ele é um experimento que sobreviveu quando não era pra sobreviver e passou o resto da vida carregando isso. Agora você tem que se lembrar daquela frase que eu pedi pra você guardar, que é: se há muito poder, não há responsabilidade. Ela reaparece aqui, mas reconfigurada na série. Na série, o lema que o Ben abraçou para justificar a aposentadoria é essa frase aqui: porque sem poderes não há responsabilidade. E galera, é com essa lógica que ele ficou 5 anos tentando ser só mais um cara num beco de Nova York, até acontecer toda a situação que a série acompanha para arrastar ele de volta pra trama. Tá, mas galera, a gente falou aqui bastante sobre a origem, de protagonista, de contexto histórico, mas o que concretamente faz o Spider-Noir ser diferente de verdade? E a gente se pergunta isso porque existem dezenas de versões do Homem-Aranha, cada uma tem suas peculiaridades. Porque o Spider-Man Noir, em específico, é especial. E eu separei 5 coisas, 5 pilares que juntos fazem esse personagem ocupar um espaço que nenhum outro Homem-Aranha ocupa. A primeira coisa que chama a atenção, obviamente, é o visual. Preto e branco, anos 30, clima de detetive. Mas o que a série fez vai além da estética. Eles rodaram os episódios com 2 câmeras ao mesmo tempo. Uma em cor, uma em preto e branco. E você literalmente abre o Prime Video e escolhe como quer assistir. Eles chamaram isso de modo True Here. E isso não é truque de marketing. Isso é uma declaração de que esse universo tem uma identidade visual tão forte que ela altera a experiência emocional da história. E quando você assiste em preto e branco, o peso de cada cena muda. A corrupção parece mais suja, a solidão parece maior, o herói parece mais sozinho. E eu recomendo, vale muito a pena você assistir tanto com cor quanto em preto e branco. Vale muito a pena. Bom, segunda coisa, e essa é pra quem já leu os quadrinhos, mas vai surpreender quem não leu também. O Spider-Noir usa pistola. Então ele é? Qualquer fã do Homem-Aranha sabe que o Peter Parker clássico não mata, né? É uma das regras não escritas mais fundamentais do personagem. A linha que ele se recusa a cruzar, não importa o que aconteça. O Spider-Noir cruza essa linha. Nos quadrinhos, ele luta com arma, né? Na série, isso reaparece. E isso não é só uma escolha de ação para tornar as cenas mais violentas, mas sim é uma forma de mostrar a verdadeira moralidade desse personagem. Ele sobreviveu a uma guerra, né? Ele viu o que os seres humanos fazem uns com os outros quando o poder não tem freio. O idealismo ingênuo não cabe mais nele. A Grande Depressão é um personagem. Terceiro ponto. A maioria das histórias de super-herói usa o cenário como decoração. A cidade é um pano de fundo bonito para alguém balançar entre os prédios. No Spider-Noir, a Grande Depressão dita os conflitos. Ela explica por que os vilões fazem o que fazem. Ela limita o que o herói consegue alcançar. Ela define as apostas de cada cena. A série, né, foi comparada a Chinatown, ao filme de suspense A Seven e Os Intocáveis. E quando você pensa nisso, faz sentido, né? São todas essas histórias onde o sistema já está podre antes do herói aparecer e onde a vitória nunca é limpa. Quarto pilar. E esse a maioria das pessoas não conhece. Spider-Noir foi a primeira série do Homem-Aranha na história a receber classificação de maior de 14 anos. Todas as anteriores eram, né, de conteúdo livre, né, conteúdo pensado para criança. E essa série não foi feita para criança. E essa diferença de classificação não é um detalhe burocrático. Ela muda o que pode ser mostrado, o que pode ser questionado, até onde o roteiro pode ir. Quinto ponto, e talvez o mais único de todos. Nicolas Cage dublou o Spider-Man Noir no Aranhaverso animado em 2018 e agora ele interpreta o personagem em live action na série. São 2 universos diferentes, né? 2 histórias de origem diferentes.
dois personagens com contextos diferentes, e o mesmo ator conectando os dois. Isso é inédito do mundo do Homem-Aranha, e os próprios criadores Hugh Lord e Chris Miller já admitiram, são universos distintos, mas o Nicolas Cage é o que representa os dois nesse papel. Isso cria uma coisa estranha e fascinante. A sensação de que o Spider-Man Noir, independentemente do universo em que ele aparece, sempre vai ser Nicolas Cage. Como se o ator e o personagem tivessem fundido de um jeito que vai além de qualquer continuidade de roteiro. Bom, agora vem a parte que eu sei que você estava esperando desde o começo do vídeo, que é os easter eggs. A série está cheia de referências para quem leu os quadrinhos, né? Algumas óbvias e outras tão específicas que só vão aparecer se você tiver lido cada página das HQs. E eu separei 8. E já aviso, o último da lista tem uma ligação direta com o maior mistério da temporada, que a gente vai detalhar logo depois. Então, não pula não, hein? Bora lá. Bom, primeiro easter egg, a pistola, né? A arma. E já falamos sobre ela, mas vale destacar como easter egg, porque a forma como a série faz isso é deliberada. Quando o Ben Reilly usa a pistola, em determinado momento, os fãs dos quadrinhos viram aquilo como um sinal. Os criadores leram as HQs, tá ligado? Eles entenderam quem esse personagem é e escolheram manter esse detalhe mesmo sabendo que ia incomodar parte do público, né, que espera o Homem-Aranha tradicional. Easter egg 2, Felicia Hardy, a Gata Negra. Na série a gente ficava se perguntando, quem é essa Cat Hard aqui? Quem é essa mulher nas HQs? E bom, basicamente, ela representa a Felicia Hardy. É o nome original da Gata Negra, nos quadrinhos da Marvel. Uma das personagens mais icônicas da mitologia do Homem-Aranha. Os criadores mudaram o primeiro nome para Cat, mas mantiveram o sobrenome Hard. E aí colocaram Cat na frente. Não tem como ser coincidência. É uma piscadela dupla. Um sorriso garantido para quem conhece a Gata Negra das HQs. Galera, um outro easter egg muito da hora também é que nos quadrinhos originais, o grande aliado jornalista do Spider-Noir é Ben Rich. É ele quem dá propósito ao Peter Parker, quem o tira da miséria, quem acaba pagando com a vida tentando expor Norman Osborn. Sem Ben Rich, não existe Spider-Noir nas HQs. Ele é parte estrutural da história. Mas na série, esse papel foi transferido para Robert Robertson, interpretado por Lamoni Morris. Só que Robert não é um personagem novo, né? Ele é um editor do Clarim Diário no universo clássico do Homem-Aranha. Então a série fez uma fusão. Pegou a função narrativa do Ben Rich, dos quadrinhos no ar, e colocou num personagem que os fãs já conhecem de outro contexto. É um tributo duplo que funciona muito bem, tá ligado? Quarto easter egg, a Aranha Humana e a Primeira Guerra. A criatura que morde o Ben Reilly na série é um híbrido monstruoso de humano e aranha, resultado de experimentos da Guerra dos Alemães. Os fãs mais atentos imediatamente chamaram essa criatura de Aranha Humana, né? E não é coincidência, porque nos quadrinhos do universo noir existem referências a experimentos com criaturas híbridas que dialogam exatamente com isso. A série pegou um elemento que era secundário nas HQs e colocou no centro da origem do herói, e ao fazer isso trocou o misticismo por algo muito mais perturbador. Isso dá a ideia que os poderes de Ben não são um dom, mas sim uma cicatriz de guerra. Quinto easter egg, o herói aposentado. Quando a série começa, o Ben está afastado do manto há 5 anos. Ele parou depois de uma tragédia pessoal, a morte da mulher que amava. Essa é uma referência direta e bastante pesada à morte da Gwen Stacy, um dos momentos mais marcantes de toda a história do Homem-Aranha. E além disso, nos quadrinhos existe um arco em que o Homem-Aranha literalmente abandona o manto por um período. A série usa essa premissa como um ponto de partida, com o Ben sendo forçado a voltar por um caso que ele não consegue ignorar. Sexto easter egg, o cabelo de prata e a obsessão pela vida. O cabelo de prata, vivido pelo incrível Brendan Gleeson, que tem indicação ao Oscar, é um vilão clássico do Homem-Aranha. Nos quadrinhos, ele é um mafioso obcecado com imortalidade, com não envelhecer, com não perder o poder que construiu. Na série, essa essência foi mantida. Ele conduz experimentos secretos com veteranos de guerra, procurando algo que vai além do crime organizado comum. A transposição para o contexto dos anos 30 é muito fiel ao espírito do personagem original. E, particularmente, eu gostei bastante do cabelo de prata aqui na série, e ficou muito bom. Sétimo easter egg, o Megawatts, o falso elétrico, vamos dizer assim. No último episódio da temporada, o Dick Legion, ele, do nada, ele falou que ele é o Megawatts desse universo, tá ligado? Estrelando eu, seu protagonista, Megawatts, contra o Homem-Aranha. E qualquer fã que conhece o Electro, Max Dillon, o cara que controla a eletricidade no universo clássico do Homem-Aranha, vai reconhecer imediatamente os poderes.
Mas a série deixa claro, não é o mesmo personagem. Megawatts é geralmente considerado mais fraco do que o Electro. É uma versão daquele arquétipo dentro desse universo específico. É o tipo de detalhe que passa completamente despercebido para 99% do público, mas que faz o fã de quadrinho, né, perceber esse detalhe. Bom, e o oitavo e talvez o mais sutil de todos os easter eggs é o passado de Ben Reilly como fotógrafo, que é mencionado de forma quase casual na série. Pra quem não conhece os quadrinhos, é só um detalhe biográfico do personagem. Pra quem conhece, é uma conexão imediata com o Peter Parker, porque no universo clássico, Peter ganhou dinheiro por anos, né, tirando fotos de si mesmo como Homem-Aranha pro Clarim Diário. A fotografia conecta as duas identidades numa só linha, e a série coloca isso ali, quietinho, sem explicar nada, mas que mesmo assim está ali e mostra que é uma característica do personagem. Mas a série joga esse trabalho de tirar foto pro Robbie. Certo, galera. Agora a gente chega no que é, na minha opinião, a jogada mais inteligente que a série inteira fez. E ela não está numa cena de ação, não está num monólogo dramático. Ela está numa pergunta que a série faz o tempo todo sem nunca responder diretamente. Quem é Ben Reilly de verdade? No final da primeira temporada, a série solta uma informação que muda a leitura de tudo que veio antes. Ben Reilly não é o nome verdadeiro do protagonista. No dia em que aquela coisa te mordeu, se não tivesse mudado de nome, eu teria vindo bater na sua porta há muitos anos. A demência vem mais cedo também? Depois que sua origem como experimento de guerra é revelada, a gente descobre que o exército dos Estados Unidos fez ainda mais experimentos com ele, tentando transformar seus poderes em arma. Isso o levou a fugir, a sumir e a adotar um nome falso ao voltar para Nova York na esperança de recomeçar do zero. Ben Reilly é um nome fictício, uma identidade construída do nada para apagar quem ele era antes. A verdade é que isso é uma parte de mim que eu não queria que existisse. E a partir de amanhã, não vai existir mais. Eu vou embora. Eu vou recomeçar como Ben Reilly. E aí vem a pergunta que a série deixa totalmente em aberto. Qual é o nome verdadeiro dele? A série não revela em nenhum dos 8 episódios, mas dá uma pista enorme para quem está prestando atenção. Nos quadrinhos, o Spider-Noir é Peter Parker. Esse é o nome do personagem nas HQs originais de 2009. Na série, o herói adotou o nome Ben Reilly, que no universo clássico do Homem-Aranha é o nome do clone de Peter Parker, o Aranha Escarlate. Um clone que tem todas as memórias do Peter original, mas que foi forçado a construir uma identidade própria porque não podia ser quem ele era de verdade. Então é como se a série estivesse pegando esse contexto do Aranha Escarlate de Ben Reilly para dar contexto do porquê da troca de nome do Peter Parker no Spider-Noir. Né? Ou seja, eles pegaram esse contexto de ele estar fugindo do exército, né, do sistema, para não sofrer com esses experimentos que eles estavam fazendo no corpo dele. E aí ele então vai lá, troca de nome e começa a viver uma vida completamente diferente para não ser encontrado pelo sistema. É basicamente essa desculpa. E tem mais uma camada aqui. Phil Lord e Chris Miller já confirmaram que o Spider-Noir do filme animado e o Spider-Noir da série são personagens de universos diferentes. Mas o fato de ser o mesmo ator, carregando o mesmo peso com o mesmo tom. Isso não é uma coincidência de elenco, é uma escolha narrativa, e o mistério do nome verdadeiro foi construído com muita precisão. Não é um buraco de roteiro, é uma promessa para uma possível segunda temporada. Tem ainda o detalhe do confronto final, que encapsula tudo isso de forma quase poética, que é em determinado momento o rosto de Ben fica parcialmente exposto durante a luta. Os vilões estão quase descobrindo quem ele é. E esse mesmo homem aqui, por acaso é melhor amigo do Spider? Eu acho que o Spider não entrou por aquela porta ainda porque ele já está sentado aqui na minha mesa. E aí o Robbie, o melhor amigo e jornalista, se disfarça de Spider para proteger a identidade do herói. Eu cheguei no momento ruim? É, um pouco. O Cabelo de Prata estava prestes a dar uma lição sobre como matar uma mulher indefesa. Mil perdões. Vai pro inferno. Um homem sem poderes, sem trajes, se sacrificando para proteger o segredo de outro homem cujo nome real nem ele mesmo sabe ao certo. A série usa isso para fazer uma pergunta filosófica que vai além do enredo. Se o nome por trás da máscara é falso, a identidade secreta ainda protege alguma coisa real? Onde termina o homem e começa o aranha? Nos quadrinhos, isso é metáfora. Aqui, vira algo literal. E por falar em conexões que vão além da série, tem uma peça nesse quebra-cabeça que a maioria das pessoas ainda não conectou. Porque o Nicolas Cage está confirmando
confirmado para reprisar o Spider-Noir em Homem-Aranha no Aranhaverso, que tá previsto, né, para lançar em 2027. Esse Homem-Aranha Noir é o personagem animado do primeiro Aranhaverso, uma história de origem diferente e um universo diferente. Mas agora existe também esse Ben Reilly da série, 2 Spider-Noirs interpretados pelo mesmo ator. Histórias radicalmente distintas, nenhuma conexão de continuidade oficial entre eles. É quase como se a Sony e a Marvel estivessem construindo um argumento implícito, dizendo como se o Spider-Noir, seja de qual for o universo, ele é o Nicolas Cage. E aí você começa a se perguntar, e se o mistério do nome verdadeiro for o fio que vai conectar as duas pontas em algum momento? E se a resposta para quem é esse homem por trás da máscara for justamente o que vai definir onde esse personagem se encaixa no multiverso que o Aranhaverso animado está construindo? A série não plantou essa conexão explicitamente, mas plantou o terreno para ela. No fim das contas, o que faz o Spider-Noir ser diferente não é o único elemento, é a soma de tudo. É o único Homem-Aranha que parece genuinamente cansado de ser herói, e mora num mundo onde o crime não tem um plano de dominação mundial, é só corrupção antiga, máfia bem estabelecida e um sistema que sempre protegeu os mesmos, e usa a arma sem pedir desculpa por isso, e perdeu a fé no sistema muito antes de ganhar os poderes. Ele é o Homem-Aranha que existe quando você tira o otimismo e substitui por experiência, quando você troca a teia de seda pelo casaco de couro, quando o amigão da vizinhança vira o detetive que ninguém procura até não ter mais nenhuma outra opção. E o maior mistério que a série deixou não está numa cena pós-crédito, está numa pergunta simples que Ben Reilly nunca responde em nenhum dos 8 episódios. Qual é o seu nome verdadeiro? Bom, enquanto a gente espera para ver se a Prime Video vai renovar para uma segunda temporada, que ainda não foi confirmado oficialmente, mas tem tudo para acontecer segundo os próprios produtores, tem uma coisa que eu fico pensando que me dá uma vontade enorme de mergulhar nos quadrinhos de novo. Que é, se Ben Reilly é de fato Peter Parker, isso muda a leitura das HQs de 2009 de um jeito interessante, porque nos quadrinhos Peter Parker e Ben Reilly são personagens distintos. Um é o original, o outro é o clone. Colocar o nome Ben Reilly num personagem que pode ser Peter Parker é uma inversão que ou é um erro proposital ou é um dos movimentos mais sofisticados que qualquer adaptação do Homem-Aranha já fez. E é exatamente esse tipo de pergunta que não tem uma resposta simples, que vai ficando mais complexa quanto mais você puxa o fio, que faz o Spider-Man Noir ser o personagem mais interessante do multiverso hoje. Não é o mais poderoso, definitivamente não é o mais famoso, mas é o mais complexo. E é o único que em cada versão nova adiciona uma camada em vez de só repetir o que já foi feito. Mas galera, essa pergunta que a série deixou no ar, de quem realmente é Ben Reilly, não é apenas uma questão de roteiro, é uma questão filosófica. Somos definidos pelo nosso nome, pela nossa origem, pelos nossos poderes, ou somos definidos pelas escolhas que fazemos quando tudo que construímos já foi construído? O Spider-Man Noir não tem resposta, e talvez seja essa a coisa mais interessante sobre ele. O nome dele pode ser mentira, mas a análise aqui foi totalmente verdadeira, então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixe o seu like para acompanhar os próximos vídeos aqui do canal, que a gente vai ver, né, esses segredos, esses mistérios escondidos nos seus filmes, nos seus personagens, nas suas séries preferidos de todo o universo do entretenimento. E não esquece, galera, isso tudo que a gente falou aqui nesse vídeo é segredo.